Esse é um bate-papo com você, que é proprietário de aeronave e tem um piloto voando para ti. Talvez você não imagine que o seu posicionamento pessoal ou a falta dele pode ter uma influência fortíssima na segurança das operações de voo. Talvez não saiba que vários acidentes aéreos fatais poderiam ter sido evitados se os proprietários de aeronave tivessem tido uma postura diferente com relação ao voo. Que posturas seriam essas? É o nosso assunto de hoje. Na noite do dia 22 de maio de 2009, um avião modelo King Air decolou de Congonhas, em São Paulo, com destino ao aeródromo de Terra Vista, em Trancoso, na Bahia. A bordo, os 2 pilotos e mais 12 passageiros. Durante a aproximação para o pouso em Terra Vista, o tempo estava ruim e com chuva. Eram quase 21 horas e esse aeroporto privado não possuía qualquer equipamento para que um avião fizesse o pouso com mau tempo. Naquelas condições, o certo seria voar para algum outro aeroporto com tempo melhor ou com auxílios para pouso por instrumentos. Mas o piloto não fez isso. Ao contrário, usou um procedimento improvisado no seu GPS de bordo e tentou fazer o pouso mesmo na noite escura e com mau tempo. Enquanto manobrava para chegar à pista, a aeronave colidiu com o solo, causando a morte de todos os 14 ocupantes a bordo, sendo 11 da mesma família. Um dos questionamentos na investigação quando ocorre um acidente com aeronave particular é: houve pressão do patrão para a aeronave pousar no destino? Se houve, que tipo de pressão? Será que os donos de aeronave têm noção do grau de influência que podem exercer na tomada de decisão do seu piloto? Vamos ver. O dono da aeronave pode exercer influência basicamente em 3 níveis. Ele pode ter grande interesse em que o voo aconteça, para poder cumprir os seus compromissos de negócio ou de lazer, e coloca uma pressão sobre o piloto para que o voo aconteça. Quando o patrão pressiona o seu piloto para a realização e conclusão de um voo, ele provavelmente não está de posse de todas as informações para saber do acerto dessa decisão. Assim como no mundo empresarial, decisões sem informação ou com informações erradas podem gerar graves prejuízos. Uma segunda possibilidade é quando o patrão entende que as decisões devem ficar a cargo do seu piloto e procura não influenciar no voo. Parece muito melhor, não é? Na verdade, na vida prática, não tem sido muito melhor. O patrão que decide apenas não interferir, deixando as decisões a cargo do seu piloto, talvez não tenha noção que seu posicionamento é igualmente perigoso para a sua segurança e para a dos demais ocupantes da aeronave. Mas como assim? Hoje vamos explicar o motivo e mostrar exemplo do porquê dessas 2 posturas representarem perigo para as operações. Por que a postura neutra também tem um elevado grau de risco em determinadas situações. E ao final, vamos apresentar um terceiro posicionamento, ou seja, a melhor estratégia para o patrão lidar com a segurança do seu voo. Ao adquirir uma aeronave, o proprietário talvez esteja buscando economia de tempo e comodidade para realizar suas atividades de negócio ou de lazer. Ele contrata 1 ou 2 pilotos para operar sua aeronave. Porém, é importante entender que a função do piloto de aeronaves não é, ou não deveria ser, atender todas as demandas do seu patrão. Como não, se ele é meu empregado? Veja se você concorda comigo. A função do piloto não é simplesmente operar a aeronave do seu patrão, a aeronave que transporta ele, seus sócios ou sua família, mas sim operar a aeronave com segurança. Ou será que está valendo tentar o pouso com mau tempo, como o King Air que tentou em Terra Vista e resultou na morte de 11 pessoas da mesma família? O patrão também deve lembrar que o seu piloto depende economicamente dele, que o piloto vai tentar manter o emprego para garantir sua sobrevivência, que ele tem prestação de apartamento para pagar, escola de crianças. Por isso, podem existir casos em que o seu piloto não vai lhe dizer não, mesmo quando ele percebe um certo nível de risco naquele tipo de voo. Ele não quer dizer não, pois se ele disser não muitas vezes, ele corre o risco de te aborrecer e ser substituído por outro piloto que diga mais sims. Como em qualquer ramo da atividade humana,
podemos encontrar uma variada gama de atitudes e comportamentos. No quesito das atitudes dos pilotos do seu avião, em como ele administra suas demandas como dono de aeronave em relação às demandas regulatórias da aviação, isso pode variar bastante. Em um extremo, você pode ter pilotos que estejam dispostos a cumprir totalmente as suas demandas como patrão, independente do quanto isso violar o ambiente regulatório. Até o outro extremo, onde você pode ter trabalhando para você um tripulante consciencioso sobre o aspecto da segurança que está embutido nos regulamentos da aviação e que eventualmente te explica que não pode cumprir todas as suas expectativas como dono de aeronave. Dependendo do tipo de atividade, dependendo do ambiente de operação, se o seu piloto nunca lhe disse não, talvez, e eu repito, talvez, ele esteja aceitando riscos que você não tem conhecimento que está se expondo. Talvez ele não esteja lhe informando tudo o que você precisaria saber. Nesse aspecto é importante frisar que não estamos generalizando, estamos abordando o cenário mais crítico de comportamento. Aonde que eu quero chegar? Voltando ao caso de Terra Vista, não existem evidências de ter havido uma pressão explícita do patrão para pousar no destino à noite com chuva em uma pista que não possuía procedimentos de aproximação por instrumentos. O comandante da aeronave tinha algumas opções, como voar para Porto Seguro, que ficava a apenas 11 km de distância e possuía procedimento de voo por instrumentos. Pousado lá, esperar a chuva passar e depois decolar de volta para Terra Vista. Ou, se o tempo não melhorasse, transportar os passageiros por via terrestre. Mas essa segunda opção causaria um inconveniente, pois o acesso terrestre de Porto Seguro até o aeroporto de Terra Vista, apesar da curta distância em linha reta, leva mais de 1 hora, e certamente isso causaria um desconforto ao patrão e sua família. Está vendo aonde queremos chegar? O pouso em Terra Vista à noite com chuva era irregular, mas seguir para o aeroporto de Porto Seguro significaria um atraso e um desconforto para a família. Não temos como afirmar por que o piloto decidiu tentar o pouso mesmo com mau tempo, mas não dá para descartar a possibilidade de o comandante ter tentado um pouso de alto risco para poupar 1 hora de viagem de carro para a família. O patrão influiu nessa decisão? Não sabemos, mas provavelmente não. Provavelmente ele estava sentado na cabine de passageiros junto com seus familiares e sem saber o que acontecia lá na frente. Provavelmente ele não interferiu, mas o fato de não estar explicitamente claro para os tripulantes que a segurança da aeronave e dos ocupantes era prioridade, mesmo que isso significasse um atraso ou inconveniente para o dono da aeronave, pode ter sido um fator que resultou naquela tragédia. Quais as ferramentas que a aviação usa para evitar acidentes? A operação segura de uma aeronave é garantida por uma série de regulamentos com os quais o patrão normalmente não tem contato. Existe um regulamento com as regras gerais de operação da aviação civil, que os pilotos costumam chamar Operação 91, que é o número do regulamento. Junto com o manual de voo, que estabelece as limitações da aeronave, e junto com as regras de tráfego aéreo e outros regulamentos, tem-se um conjunto de regras básicas que todos os pilotos devem seguir obrigatoriamente para operar com segurança. Se fizéssemos a comparação bem básica, vamos ver que as exigências para um voo acontecer são muito maiores, por exemplo, do que um transporte terrestre. Afinal, no céu não existe acostamento. Diferente do transporte terrestre, por exemplo, o avião tem que respeitar mínimos de meteorologia. Não dá para sair com qualquer tempo. O combustível a bordo tem que ser suficiente para ir até o destino, mais um aeroporto de alternativa, caso haja algum problema no original, e mais uma reserva. Não se pode carregar o avião com tantas bagagens quanto caiba no bagageiro. Existem sérias limitações de peso máximo de decolagem e de distribuição da carga. Não dá para pousar e decolar de qualquer tamanho de pista. Não dá para ir para qualquer tipo de aeroporto em qualquer tempo, como se vai com seu carro de uma cidade a outra. Alguns aeroportos só operam com auxílios de instrumentos. Esses regulamentos tanto garantem a segurança
que, se buscarmos os acidentes com aeronaves da aviação executiva e particular dos últimos 20 anos, causados por aspectos de operação da aeronave, vamos identificar que todos estavam operando abaixo dos mínimos exigidos por esses regulamentos. E qual a atuação do patrão, do dono do avião, nesses eventos que aconteceram? Que influência eles tiveram? Vejamos apenas alguns exemplos. Julho de 2001, um helicóptero do Grupo Pão de Açúcar decolou de São Paulo, capital, à noite, com destino a um heliponto em Marizias, no litoral norte do estado. Chovia no destino, as condições meteorológicas eram ruins e as regras proibiam a tentativa de pouso naquelas condições. No entanto, os pilotos usaram um procedimento improvisado no GPS, tentaram a aproximação para o pouso e o helicóptero colidiu no mar, no meio da escuridão. Morreram o comandante e uma passageira. O passageiro sobrevivente declarou que os pilotos nunca indicaram que haveria alguma dificuldade para o pouso em Marizias. Então, supostamente, não houve pressão. E, por decisão pessoal, os pilotos teriam violado os mínimos meteorológicos e as regras de tráfego aéreo para levar seus passageiros até o destino. Outro caso, julho de 2012. Um King Air decola de Belo Horizonte, transportando empresários da Vilma Alimentos que participariam de um evento da empresa em Juiz de Fora, em um voo de 35 minutos. Ao chegar em Juiz de Fora, havia nevoeiro no aeroporto, bloqueando totalmente a visibilidade. Mesmo assim, o piloto desceu abaixo do nível mínimo para um voo sem visibilidade, na tentativa de pousar em Juiz de Fora. A aeronave colidiu com o terreno e todos os ocupantes, incluindo o filho de 13 anos do presidente da empresa, morreram no impacto. Não existem evidências registradas de ter havido pressão explícita do proprietário para o pouso com mau tempo. Mesmo assim, os pilotos violaram os mínimos de meteorologia e as regras de tráfego aéreo. Terceiro e último caso. Novembro de 2015, um jato Citation estava no aeroporto de Brasília no final da tarde, aguardando para decolar com 2 executivos do Banco Bradesco. Na cabine, antes da partida, os pilotos identificaram que a aeronave estava com uma pane no sistema de comandos de voo. Os executivos embarcaram e os pilotos decidiram decolar mesmo com a pane, o que era proibido pelo manual do avião. Durante a subida, a aeronave teve uma perda de controle e mergulhou na vertical, até colidir com o solo em altíssima velocidade. Não houve sobreviventes. Os gravadores de voz de cabine não mostraram qualquer interferência dos executivos na decisão de decolar. Eles nem souberam da pane. Os pilotos violaram as limitações da aeronave, provavelmente para não causar atraso para os seus patrões. Será que estamos identificando um padrão aqui? Em todos esses acidentes, os pilotos estavam se desviando das regras de tráfego aéreo, das limitações do manual de voo ou dos regulamentos da aviação civil para que o voo pudesse ser realizado e concluído. Todos esses acidentes eram previsíveis e seriam evitados se os pilotos tivessem explicado aos seus patrões que tentar continuar o voo seria não apenas uma violação dos regulamentos, mas que colocaria em risco a segurança dos ocupantes da aeronave. E por que eles não falariam? Porque, na percepção deles, isso traria aborrecimento ou algum inconveniente para os patrões. Portanto, se os pilotos não tiverem liberdade e tranquilidade para tomarem as decisões necessárias para operar a sua aeronave dentro dos limites estabelecidos nos regulamentos, a sua segurança estará em risco. Agora começa a ficar mais claro que muito da sua segurança, da sua família ou dos seus sócios está na sua forma de enxergar a operação de voo e principalmente de mostrar isso para o seu piloto. Lembre-se, ele depende de você economicamente. Ele não quer lhe desagradar. Ele não quer colocar o emprego dele em risco. Talvez alguns decidam violar normas de segurança apenas para não lhe desagradar. Veja a batalha interna que o seu empregado pode estar travando com base na percepção de que você não pode sofrer nenhum contratempo nas suas expectativas. Então, a pergunta recai sobre você, proprietário da aeronave. Você pode ou não lidar com atrasos ou cancelamentos em função da segurança de voo? O quanto o seu piloto sabe sobre essa sua percepção?
Por isso que as estratégias de pressionar para que um voo aconteça, ou mesmo a estratégia de apenas não interferir nas decisões do piloto, não são suficientes. Vimos 4 casos em que não há evidências de pressão explícita por parte dos empresários, mas que mesmo assim os pilotos tomaram a decisão de arriscar para tentar completar o voo e deu tudo errado. Sim, mas o que então eu, dono do avião, devo fazer? Você precisa deixar claro para o seu piloto a sua posição sobre a segurança do voo. Que você pode sim tolerar atrasos e inconvenientes quando a segurança estiver em questão. Que você entende que um avião tenha que parar para um serviço de manutenção, ou que o voo vai atrasar até o problema ser resolvido ou até a meteorologia melhorar. Que seu avião não deve decolar acima do peso, mesmo que isso signifique colocar menos combustível e ter que pousar no meio do caminho para reabastecer. Que não é para tentar pousar na pista curta de um resort a qualquer custo só porque o avião do seu amigo pousou lá. Deixe claro para o seu piloto que ele não corre risco de sofrer sanções quando tomar uma decisão que favoreça a segurança do voo. Afinal, é a sua própria segurança que está em jogo. Portanto, essa é a única estratégia que funciona como proprietário de avião quando o assunto é a sua segurança. Não interferir nas decisões do comandante e deixar claro explicitamente que ele deve cumprir os regulamentos da aviação e as normas de segurança, sem qualquer receio de causar algum inconveniente para você. Vejam bem, não estou falando que o patrão deva tomar parte do processo de tomada de decisão dos pilotos. Não é isso. Ele continua sem interferir nas decisões operacionais, mas deixando claro quais são os limites mínimos. E os limites são os regulamentos e a segurança. Uma recomendação final. Não adianta falar uma vez com seus pilotos. Deixe claro, reforce a cada embarque de cada voo que os regulamentos e normas de segurança têm prioridade. Você pode até ter um ou outro problema com atraso, mas estará fazendo um grande serviço pela sua segurança. Como costumamos dizer na aviação, é melhor uma decolagem atrasada do que um acidente no horário. Concluindo, nesse tipo de ambiente, uma parte significativa das ações que possam afetar a segurança sua, da sua família ou dos seus sócios está nas suas mãos, deixando bem claro para os seus pilotos o seu posicionamento em relação à segurança do voo. Qual será a sua escolha? Muito obrigado e bons voos!